Olá, tudo bom? Certa vez Jesus viu várias multidões ao redor dele e ele não ficou parado, ele fez algo por essas multidões. Ele subiu ao alto de um monte, se assentou, seus discípulos vieram para perto dele e Jesus começou a ensinar todas as pessoas. E esse é o relato do Sermão do Monte. E no livro de Mateus nós encontramos esta história, esse sermão, o sermão que Jesus deu a essas pessoas que estavam sentadas ao redor dele nesse momento. E esse é um dos maiores registros de um único momento, de um único sermão, de uma palavra que Jesus deu aos seus discípulos, às multidões que seguiam ele. São 3 capítulos inteiros, Mateus 5, 6 e 7. E a palavra que eu compartilho hoje é uma palavra que é tirada desse contexto, desse momento em que Jesus está conversando com aqueles que são filhos de Deus. Uma mensagem de Jesus para aqueles que são de Deus, que creem em Deus. É um ensino para ele. E nós encontramos em Mateus capítulo 6, no versículo 25, a palavra de Jesus que diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? No versículo 31 e 32 diz assim também: portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Essa palavra veio no meu coração, meditando nesses dias sobre o momento que passamos, o momento de comércio fechado, o momento em que não se pode trabalhar, você é obrigado a ficar em casa, a não ser aqueles que oferecem os serviços essenciais para a vida, para a saúde. E aí a pergunta que se levanta é, puxa vida, né? E eu vou viver do quê? Quem é que vai pagar as contas? Quem é que vai dar o sustento necessário? E a palavra de Jesus vem ao nosso encontro nessa direção, porque ele nos faz questionar e pensar que se nós temos fé, então por que nós nos preocupamos com essa coisa? E aí nós temos que nos perguntar o que é fé. Fé é confiança, mas não a confiança no pensamento que eu mesmo crio ou tenho, mas é uma confiança naquilo que me foi dito por Deus através de sua palavra. Ou seja, fé é confiança na palavra de Deus e o que essa palavra promete a nós, que somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. E aí Jesus pergunta para aquelas pessoas que são de Deus, aquelas pessoas que têm fé, por que vocês estão preocupados com a vida? Não é a vida mais importante do que qualquer outra coisa? Por que nós nos perguntamos o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? E aí a pergunta que eu quero que você grave muito bem: o Pai Celestial, a afirmação que eu quero que você grave, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial sabe do que eu preciso. O Pai Celestial sabe do que você precisa. Ele conhece a tua vida. Ele sabe do momento que estamos passando. Ele sabe o que está acontecendo com você na sua casa, as suas contas a pagar. O Pai sabe do que cada um de nós precisa e Ele se importa com isso. E Jesus tem plena certeza disso, e é isso que Ele está querendo provocar nas pessoas que estão ouvindo Ele. Fé. Você é de Deus? Você crê que Deus é o teu Pai? Ele sabe o que você precisa. Não tenha medo, porque Ele vai dar o sustento que você precisa. O que você pode fazer? O que eu posso fazer nessa hora? Alguns versículos à frente desse último texto que foi lido, Jesus diz assim: peçam e lhes será dado,
Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? O nosso Pai vai só nos dar coisas boas. Ele sabe o que precisamos, Ele sabe o que você precisa. Creia, confie, testemunhe dessa fé, dessa confiança no Pai que tem cuidado a sua vida e a minha vida. Amém.